isso, né? A questão da coisa da memória, de que assim, você tem que saber para que não se repita. A gente não tem aqui no Brasil, o Fernando está falando só desse lugarzinho lá do Marighella e tal, a gente não tem isso espalhado e aberto, por isso que a gente tem gente que acabou indo para a rua para pedir outro golpe militar, intervenção militar, sabe? Porque Ou são dizer que aqui pessoas que não houve não fazem ditadura. ideia. Não, a pessoa não faz ideia. Não faz ideia. Mas se a gente tivesse isso latente, um museu, entendeu? As coisas, sabe? Porque Escancaradas. Não deixa tinha. eu ser justo. A Kelly lembrou, o Museu da Resistência tem essa memorabilia da repressão. Tá? É um lugar, eu já fui algumas vezes. Tem até uma cela que tem a reprodução da assinatura da Dilma, que ficou presa lá. Tá? Então, e é um lugar que você vai, você ouve, você tem acesso a áudios de pessoas que passaram, você vê as celas, você vê como era o banheiro das celas. Foi bem lembrado aqui. E a Liege está falando que roubaram a placa de bronze desse monumento Marighella. Até isso. A Liege mora na região, ela sabe bem o que ela está falando. Ô, gente, queria falar duas coisinhas. Primeiro, queria voltar só para concluir esse assunto também, alguém falou que também deveria ter memorial dos mortos da Covid, 700 mil. Foi a Wanda Arriscado, eu super concordo, eu também Wanda. Acho, eu concordo Você também. agora falou tudo. E eu queria voltar na pergunta que a Xanda fez. Primeiro eu queria também falar que faltou R$64. Foi tão bem lá no começo da live, tava indo bem, a galera contribuindo, cada um dando seu pouquinho ali, que era muito, pra gente é muito. E agora faltam 64. Tá muito pertinho da gente bater a meta. Contamos com vocês, gente, porque daqui a pouquinho ainda tem recado da Lindiane, mas a Lindiane só vai dar o recado se essa meta for batida. Tem recado importante, mas a gente precisa de vocês nos ajudarem nessa meta aí de R$64, tá bom? E o que eu ia dizer é o seguinte, voltando na sua pergunta, Xanda, de quando é que vai parar, né? Qual é o limite para essa guerra? Primeiro que eu acho que, do jeito que já está lá, faixa de Gaza, já dá para ter um resort, porque ela está dizimada. Não, né? Então, assim, se o plano é construir algo ali, já está em condições de, porque está tudo, né, no chão. Já não existe mais nada. Já está dizimado, assim, muita gente já morreu, então tem alguns que estão resistindo por lá. Então, eu sinto, ultimamente, que está tendo mais movimentos, e eu não acho que é dos estados, não. Eu acho que é dos movimentos independentes, à parte, sabe? Assim como a gente viu o PEC da blindagem, que sensibilizou tanta gente, encheu as ruas do Brasil, né? São Paulo foi uma coisa linda, eu estava lá, Xanda também foi aí em Salvador. PEC da blindagem e isenção do imposto de renda, que só foi conseguido porque o povo foi para a rua. rua. PEC da blindagem também só não passou porque o povo foi para a rua. Então, assim como aconteceu com o povo indo às ruas, se sensibilizando com essas causas, e a gente conseguiu reverter, eu tenho sentido movimentos acontecendo. Então, flotilha, que a gente acabou de falar, já foi 2 vezes, com representantes de vários lugares, e recentemente saíram vários barcos também. Vocês viram essa notícia? Não sei de onde que eles saíram, mas saíram vários barcos também em direção à Palestina. Tá tendo cada vez mais mobilização. Eu sinto que esses movimentos é o que vai fazer parar. As pessoas se jogando, adentrando o mar ali na encosta da Palestina, levando ajuda humanitária e se posicionando contra a guerra. Eu sinto que esses movimentos que são independentes, que são de países que se juntam, de pessoas, né, que se juntam, eu sinto que é isso que vai cada vez mais tomar volume a ponto de conseguir parar. Porque isso sensibiliza. É um movimento que começa com as pessoas, mas vai também chegando nos estados, nos representantes dos estados, entende? Porque. E aí sim, nessas cúpulas mais altas, a partir desses movimentos que é do povo, entende? Porque o movimento é do povo, mas interfere a atuação de quem está no poder público. E aí tem mudanças. Eu sinto que é isso que está começando a acontecer. Eu tenho sentido os movimentos muito mais fortes. E a galera se jogando no mar para chegar lá e lutar em favor de Palestina. Então, não sei.
Eu sou ainda otimista nesse ponto. Eu acho que está adensando os movimentos e que está relativamente perto do fim, acredito. Porque aí vai para as negociações, enfim. Eu espero que aconteça dessa forma. Tomara. Você é mais otimista que eu. Eu queria ser mais otimista, mas não consigo. Não, pessoas resistindo. Tem algumas coisas que eu consigo ser mais otimista, algumas coisas que eu não consigo, por exemplo, visualizar. Por exemplo, essa questão do resort, que está escancarado na cara da gente, mas eu juro, gente, juro, eu não consigo visualizar, sabe? Essa coisa acontecendo. Eu acho que isso pode ser, às vezes, até uma ingenuidade, ou pode ser uma coisa assim, eu não quero ver, sabe como é também? Mas eu acho que enquanto eu não visualizar, isso não, de certa forma, isso não me alcança, entende? Porque como assim, visualizar? Visualizar isso acontecendo, isso sendo realizado. O quê? Entende? Sendo construído um resort ali. Eu acho que alguma coisa vai acontecer e essa guerra vai parar de alguma forma. Você está entendendo? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, bem de dentro do coração mesmo, tá? Sem hipocrisia, nada, porque a gente fica nessa coisa, né? Eu vejo muito o Bez e o Helder falando isso no Galãs, né? Que tem essa coisa de, a esquerda é o amor, é o amor. Gente, tem coisa que não é o amor, não. Não é amor, não. Você está entendendo? Não dá. Um sujeito desse, que nesse Netanyahu, que é um verdadeiro demônio, isso aí, entendeu? Que parece assim que tudo de ruim da humanidade concentrou nesse ser desumano, que isso não é um ser humano. Você está entendendo? Então, eu não tenho como desejar uma coisa boa para ele. Então, às vezes, eu fico pensando assim, porra, por que um dia a gente não... Olha, a gente bate na boca, né? Porque, Fernando, Sara, é ruim, né? Não é que a gente deseje, né, as coisas. Mas a gente pensa assim, às vezes, poxa, um dia a gente não podia acordar e sobre ter um infarto? Você está entendendo? De leve, mas que leve embora daqui? Porque a gente sabe que se ele passa a desexistir, né? Que eu acabei de inventar essa palavra aqui agora, essa guerra acaba. Entende? Então, assim, porque não vai ter ninguém que vá manter isso, né? Se ele desexistir, né? Então, você fica pensando umas coisas assim, sabe? Porque, sinceramente, eu não tenho condição de ver isso tudo que está acontecendo e pensar que ali vai existir um resort. Mesmo isso estando estampado na cara da gente, entende, Fernando? Assim, sabe o que eu sinto falta nesse momento do mundo? Eu sinto falta de uma União Soviética, um poder, um contraponto bélico ao poderio americano e, consequentemente, israelense, né, que jogam juntos. Porque da China a gente sabe que a gente não pode esperar esse tipo de coisa. Mas uma União Soviética, no momento desse, já abraçar a causa palestina, sabe? Imagina que isso fosse nos anos 70, abraçar como abraçou Cuba, por exemplo, tipo, vai que eu te seguro. Falta isso. Mas você acha que tem que ser bélico, Fê? Você acha? Porque aí eu acho que se vier outro poder bélico, vira um negócio meio incontrolável, assim, porque aí é bomba dos dois lados. Eu acho que tem que relativismo, não sei. O que vai... Você precisa ter medo de alguém. Por que ninguém mexe com o Paquistão? Por que ninguém mexe com a Coreia do Norte? Opa, travei. Fazendo bomba atômica. Tá aqui. Sabe, você tem que impor, você tem que colocar medo no seu adversário. Quem coloca medo nos Estados Unidos e em Israel hoje? Sim, porque eles já passaram de todos os limites possíveis e imaginários. Se você age sem medo, você consegue qualquer coisa. Eles precisavam ter um contraponto mesmo. Você vai fazer isso, eu vou jogar bomba na tua cabeça. Opa, peraí, calma, vamos conversar. Não tem isso hoje em dia. Não, eu não sei vocês, mas assim, chegou assim, tá de um jeito que a gente discute isso, fala sobre isso e tal, mas eu, por exemplo, eu não aguento mais, porque eu alimento as redes da Folha, Fernando.
Eu não aguento mais, por exemplo, porque você alimentando rede, você fica recebendo as coisas e vendo as coisas, né, que estão sendo postadas. Gente, os vídeos do que está acontecendo em Gaza, eu não aguento mais ver. Não, a gente... E aí eu tenho que ver, aí é que tá. Não é uma coisa que eu posso chegar e passar, entendeu? Ah, você não aguenta mais ver, então passa. Não, não, não. Eu tenho que ver porque eu tenho que estar por dentro e eu tenho que, às vezes, até pegar aquele vídeo e colocar nas redes da gente, como eu coloco. Gente, mas o mal que me faz. Uma das não, a entrevista mais tocante que eu assisti no DCM foi produzida pela Indiane, que está em algum lugar do chat nos vendo. Querida! Ela já está nos bastidores, que daqui a pouco ela vai entrar para ficar um pouquinho com a gente. Com uma habitante, uma pessoa que mora em Gaza, a Asma, cujo marido foi esfaqueado quando ele tentou pegar comida naqueles caminhões de ajuda humanitária. E assim, não foi nem esfaqueado por israelenses, foi esfaqueado pelo próprio palestino por causa da coisa do tipo... Da comida. Sabe? Ele morreu? Ele morreu ou sobreviveu? Sobreviveu. Mas, e ela tem filhos, e a entrevista dela no DCM foi uma das coisas extremamente tocantes, corroborando com o que a Xanda está falando, de que dói na alma a gente ter contato com essas imagens. Mas ali era o testemunho vivo de uma pessoa que está passando lá. Nossa. Sabe? A crise... Aí ela começou a contar coisas práticas, do tipo... As pessoas estão com problemas de intestino, porque o pouco que elas comem são coisas muito secas. Sabe? São coisas que só quem está vivendo lá sobe passar e a gente teve acesso a não tem noção dos detalhes. A gente não tem noção de detalhes dessa guerra, né? A gente está falando das coisas práticas do dia a dia aqui fora o psicológico, mental, né? Assim, coisas que não sei nem se eles vão conseguir superar. Eles têm que lidar com isso pro resto da vida, ainda que já esteja em paz, né? Vivendo em paz, muito entre aspas aqui fora. Meu saudoso pai, ele disputou a Segunda Guerra Mundial pelo exército inglês. E ele contava coisas horrorosas, ele contava noites que ele teve que passar em cemitério, de amigos que ele via de manhã e à noite nunca mais viu, porque provavelmente morreu em alguma batalha. Então, eu desde criança eu tenho histórias de guerra muito próximo de mim, que meu pai contava. Sim. Mas ainda assim é inimaginável que esse pessoal, o povo de verdade passa lá. Eu queria te fazer duas perguntas, Fê. Primeira delas, você falou, será que tem alguém aí para... sinto falta de uma União Soviética, né, para ser um contraponto contra os Estados Unidos. Belicamente, não sei te dizer, e eu fico feliz de não ter outro poder bélico, porque eu acho que isso tem que arrefecer, sabe? Não tem que ser pelo poder bélico. Enfim, é minha visão pacífica e otimista do mundo.